vocês a participar comigo do louvor, participar comigo aqui da mensagem. E para começar eu vou fazer uma oração para a gente iniciar. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos porque o tempo também deu uma melhorada. O tempo hoje ele está aqui um pouco mais fresco, Deus. E nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, Deus. Nós te convidamos agora neste momento para que o Senhor esteja conosco, esteja em nosso meio, Deus, para estar realizando esse culto. Que seja um culto aqui que te agrade, um culto que seja agradável ao teu ouvido e ao teu coração também, Deus. Em nome de Jesus. Amém. E para começar, eu queria trazer uma reflexão minha aqui que eu tive durante a semana passada, na verdade, né? É um livro que eu tô lendo e lá ele fala sobre um processo lá e tal, e a parte que ele fala, tem uma parte que ele fala sobre confiança, né? E parando para pensar nessa parte que eu li, eu pensando na minha vida, eu vi que quando a gente se achega a Deus, a gente ora, a gente pede algumas coisas, a gente agradece por outras coisas, né? Pelas coisas boas que acontecem conosco, né? Às vezes a gente pergunta por que certas coisas ruins estão acontecendo com a gente. Mas assim, eu pensando assim, raramente eu me concentro bastante em falar, né? Deus, o que o Senhor está querendo de mim, né? O que eu estou precisando melhorar, né? Para que você receba aquilo que o Senhor quer de mim, né? E nesse livro ele fala que basicamente assim, o que Deus precisa da gente é só a confiança, né? Confiança de que Ele cuida, confiança de que Ele dirige a nossa vida, de que Ele está no controle de toda a situação. Mas ao mesmo tempo isso é uma das coisas assim difíceis para nós, né? A gente colocar tudo e todos os sentidos assim, sempre, 100%. Muitas vezes a gente se pega controlando a nossa própria vida, nossas próprias escolhas. E isso é uma coisa que me fez pensar. Eu acho que do jeito que a gente busca Deus para entender as coisas, para agradecer, para receber as coisas. E não tá errado, tá? Essas coisas, não tem problema. Mas acho que eu pelo menos assim, pensando, gostaria de me concentrar mais naquilo que Deus busca em mim também, naquilo que Deus quer de mim. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Do que eu tenho pensado assim, durante a semana, do que eu tenho pensado esses dias. E espero que seja uma coisa que ajude vocês também a pensar, a refletir um pouquinho. E agora nós vamos cantar as músicas e depois a gente vai para a mensagem. Você sabia que não existe nada melhor do que nós sermos amigos de Deus? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus.
pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Seu santo nome, ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Nosso Deus é soberano.
Agora eu queria estar passando para a mensagem. Gostaria de desejar para vocês um bom fim de semana, um bom feriado, né? Segunda-feira é feriado. Parabéns para as crianças, parabéns também mais para frente aos professores. E que Deus abençoe vocês. Até logo. Um bom dia a todos, que Deus esteja dando forças, renovando a sua vida espiritual e te aproximando um pouco mais dele nesta manhã. Hoje nós vamos falar sobre Moisés, um homem que teve uma vida de vigor, fervor e temor a Deus. Para nós fazermos a nossa meditação, eu gostaria de convidar você a acompanhar a leitura do texto que está em Deuteronômio, capítulo 34. Nós vamos ler o capítulo todo. Ali diz o seguinte: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar de sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a sua terra. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e as grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o povo. Com base nesse texto, eu gostaria de destacar 3 características da vida de Moisés. E a primeira característica é que Moisés teve uma vida de vigor. Enquanto eu li esse texto, eu fiquei impressionado com as características físicas de Moisés. De vez em quando, nós ouvimos a história de alguém que chegou aos 100 anos de idade. Outras vezes, aos 110, mas são raríssimas as vezes que nós ouvimos falar de pessoas que chegaram aos 120 anos. E essa longevidade de Moisés se torna mais impressionante quando nós pensamos que na época em que ele viveu, ele não tinha acesso à medicina como nós temos no dia de hoje. Que ele viveu uma vida extremamente difícil, parte no campo, parte no deserto. Mas o que coroa essa longevidade é que a saúde de Moisés era muito boa. A Bíblia descreve que ele subiu ao Monte Nebo aos 120 anos de idade. Ela também descreve que os olhos de Moisés não se escureceram, ou seja, eles permaneceram enxergando corretamente. E alguns textos bíblicos, se não todos, mostram a lucidez de Moisés para decidir as coisas, quer no começo da viagem com o povo de Israel, quer no final.
Obviamente, algumas pessoas podem dizer, isso foi sorte. E eu diria, não foi só sorte, foi muita sorte. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que a longevidade de Moisés, o vigor que ele teve até o final dos seus dias, tinha a ver com a bênção de Deus. Alguns textos bíblicos falam claramente sobre longevidade, mas eu gostaria de ler um texto escrito pelo próprio Moisés, onde nós associamos a longevidade à bênção de Deus. Ele se encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Ali diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor Deus te dá. Existe um outro texto que está em Isaías 40, de 30 a 31, que mostra um pouco dessa bênção também. Ali diz assim: os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso não quer dizer que uma pessoa que venha a viver menos não teve a bênção de Deus ou não era um servo de Deus. O que isso quer dizer é que a longevidade é uma das multiformes maneiras que Deus tem de abençoar a vida de uma pessoa. Uma pergunta que todos nós vamos fazer ou já fizemos uma vez pelo menos em nossa vida é: quanto tempo nós ainda temos de vida? Quanto tempo nós ainda vamos permanecer vivos sobre a terra que o Senhor nos deu? Moisés provavelmente não esperou viver 120 anos. Se alguém lhe perguntasse quanto tempo ele esperava viver, talvez não fossem tantos anos assim. Mas uma coisa era certa: Moisés tinha um objetivo: viver quantos anos Deus desse para a honra e glória dele. Viver todos os anos que Deus lhe desse para servi-lo. Quanto tempo da sua vida você gostaria de dedicar a Deus? A resposta está muito atrelada ao que nós fazemos no dia de hoje. Será que nós estamos dedicando as nossas vidas a Deus? Será que o nosso tempo, o nosso corpo é exclusivamente para Ele? Enquanto eu preparava essa mensagem, eu lembrei de um amigo, o John Katag. O John Katag é um pastor que vive para evangelizar o povo Nikkei. E ele teve que começar a fazer hemodiálise há algum tempo atrás. Quando as pessoas ficaram sabendo disso, pensaram que ele ia parar com as viagens dele ao redor do mundo para levar o evangelho. Mas ele se organizou de cidade em cidade para que ele pudesse fazer a hemodiálise onde ele estivesse. E até hoje ele continua servindo a Deus. John é um exemplo de uma pessoa que resolveu usar o seu corpo físico para servir a Deus até o final do vigor. O meu desejo para você é que Deus te dê uma vida longa, saudável, próspera, mas que acima de tudo, independente dessas coisas, Ele consiga te usar até o final da sua existência. Moisés também teve uma vida de fervor. Essa é a segunda característica marcante da vida dele. O aspecto espiritual da vida de Moisés é que ele era um gigante na fé. Ele foi um homem que, segundo o texto que nós lemos, foi a mão forte e de grande espanto em obras e palavras diante do povo de Israel. Se nós focarmos os nossos olhos apenas na saída do povo do Egito, e pensarmos nas coisas que Moisés experimentou, nós vamos ver que nenhum outro homem teve uma experiência tão profunda com o sobrenatural como Moisés teve. Moisés viu com seus próprios olhos o rio Nilo se transformar em sangue. Moisés viu a invasão das rãs, dos piolhos e das moscas que tomaram conta do Egito. Moisés presenciou a morte do gado, as chagas, as chuvas de pedra. Ele viu as nuvens de gafanhoto, as trevas e a morte dos primogênitos. E além de tudo isso,
Se não fosse o suficiente, depois de tirar o povo do Egito, Moisés tocou com a sua vara na água e abriu o Mar Vermelho. Que outro homem experimentou coisas tão grandiosas quanto Moisés? E além dessas experiências fantásticas, nós podemos ver experiências um pouco mais pessoais. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos da parte de Deus, ele volta com o seu rosto resplandecente. A sua pele brilhava de uma maneira que as pessoas não queriam nem se aproximar dele por temor. Perceba que Moisés foi um homem privilegiado na área espiritual. E ele foi privilegiado também, porque essas grandes maravilhas e milagres, feitas por intermédio dele, eram vistas por todo o povo de Israel e por todo o povo do Egito. O texto que nós lemos diz: "E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem Deus conhecera face a face." Moisés teve seus erros e teve suas falhas. Alguns dos erros de Moisés foram muito terríveis. Por exemplo, ele matou um homem na sua saída do Egito. Por exemplo, ele bateu numa pedra quando Deus tinha mandado falar à pedra e desonrou a Deus. Mas ele fez algo que nós precisamos aprender a fazer. Ele deu tudo o que ele tinha para servir ao Senhor. Eu tenho a convicção que no dia de hoje, Deus está ansioso por ver do que você é capaz se você doar a sua vida completa nas mãos dele. A terceira característica da vida de Moisés é que a vida de Moisés foi uma vida de temor. Os últimos momentos da vida de Moisés são tão impressionantes quanto a sua própria vida. Aos 120 anos, Moisés sobe ao Monte Nebo para ter ali a sua última experiência com Deus. Ao lado de Deus, Deus mostra para Moisés toda a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. E essa terra, para Moisés, era muito mais que um território. Essa terra era um projeto de 40 anos que ele executou dia após dia debaixo do sol quente do deserto. É fato que Moisés não pôde entrar na terra prometida. O texto bíblico explica da seguinte maneira, Deus falando para Arão e para Moisés: "Visto que não creram em mim e não me santificaram aos olhos do povo de Israel, não serão vocês a introduzir o povo na terra que lhe prometi." Moisés e Arão, num momento de fúria, num rompante de raiva, bateram na pedra que Deus havia mandado que falasse a pedra e desonraram a Deus diante do povo. Mas o fato de Moisés não entrar na terra prometida não diminuía a grandeza da sua missão junto com Deus. Algumas pessoas estimam que saíram do Egito aproximadamente 1.200.000 israelitas. E Moisés, com muita habilidade, guiou esse povo durante 40 anos, um povo que crescia e aumentava até a terra prometida. Embora ele tenha falhado em um momento da sua vida, nos últimos minutos nós vemos Moisés conversando com Deus, olhando a terra prometida e chegando ao seu destino final. Depois desta certeza de que o povo seria colocado para dentro da terra prometida, de que a missão havia sido cumprida, Moisés morre em cima do Monte Nebo, ao lado do Senhor. A Bíblia não registra quais foram as últimas palavras de Moisés, mas registra quais foram as últimas palavras de Deus. Registra o momento agradável que Moisés estava vivendo. Eu gostaria de ler algumas frases de pessoas importantes que foram ditas no seu leito de morte, as últimas frases que essas pessoas disseram, para nós compararmos com o que Moisés viveu. Winston Churchill disse: "Eu estou tão entediado com tudo." Beethoven disse: "Aplaudam, meus amigos, a comédia está terminada." E Thomas Hobbes disse o seguinte: "Eu estou para tomar a minha última viagem, um grande salto no escuro." Ao contrário de Churchill, Moisés não estava entediado.
A vida de Moisés havia sido uma grande aventura, de ponta a ponta ao lado de Deus. Ao contrário de Thomas Hobbes, a morte para Moisés não era um salto no escuro, era um mergulho na luz divina. E, diferente de Beethoven, a vida de Moisés não foi uma comédia. A vida de Moisés foi uma aventura sem fim e que termina, que descansa nos braços de Deus. Eu sempre penso como serão os meus últimos minutos, quais serão os meus últimos pensamentos, os últimos desejos que passarão na minha cabeça. Mas a coisa que eu mais quero é que no último minuto Deus esteja comigo. As últimas palavras de John Wesley foram: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Mas se existe algo que nenhum homem teve a oportunidade de experimentar, apenas Moisés, é que Deus o sepultou. O próprio Deus enterrou Moisés e, como lápide, ele usou o texto bíblico que nós estamos lendo. E ali Deus escreveu: servo do Senhor. Querido, da mesma maneira como em um velório, esse texto ele nos convida a fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Nós estamos, como Moisés, usando o nosso corpo físico para glorificar a Deus. Estamos, como Moisés, usando a nossa vitalidade para levar as pessoas à terra prometida, a nova Jerusalém, prometida aos cristãos. Nós estamos preparados, como Moisés esteve preparado, para encarar os últimos minutos da nossa vida, sentados ao lado de Deus. Eu sei que a resposta para muitos de nós é não. Eu sei que a resposta para muitos de nós é: eu não estou preparado para encarar a morte. Mas se nós ainda estamos vivos, o que nos impede de viver uma experiência diferente da que nós estamos vivendo? Eu quero convidar a você, nessa semana, a revisar a sua vida e a pensar: minha vida tem sido uma vida de temor a Deus? Minha vida tem sido uma vida de fervor? Minha vida tem sido uma vida de vigor físico e espiritual? Moisés foi um homem que viveu uma vida de vigor, de fervor e de temor. Eu gostaria de orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, eu te peço por cada irmão que está ouvindo essa mensagem. Peço ao Senhor que o Senhor esteja dando vigor para cada um. Que se falta saúde física, Deus, o Senhor dê saúde física. Se falta saúde espiritual, que o Senhor estenda as suas mãos. Se falta saúde emocional, que o Senhor também abençoe e traga cura, Deus. Te peço que o Senhor esteja dando, Senhor, fervor para cada irmão. Se algum de nós está estagnado, se algum de nós está parado na vida cristã, que o Senhor possa estar abençoando grandemente e trazendo de volta para o convívio com o Senhor, para o relacionamento profundo com o Senhor. Deus, te peço que o Senhor coloque temor no nosso coração, que nós consigamos nos relacionar com o Senhor de uma maneira profunda, mas realmente conscientes de quem o Senhor é e da grandeza do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você possa ser um homem, assim como foi Moisés.